Semana 3. Jesus derrotou Satanás, sabendo que havia sido chamado e enviado por Deus. Jesus enfrentou o inimigo, sabendo que Deus o tinha chamado e comissionado. Quando foram prendê-lo, Jesus disse em alta voz: "Sou eu." Ao som de sua voz, eles recuaram e caíram. Durante a maior luta espiritual que o mundo jamais conheceu, Jesus confrontou-se com Satanás, sabendo que era chamado por Deus. Com uma poderosa demonstração de força, Jesus derrotou Satanás e destruiu as obras do pecado, da doença e da morte. Ele completou a obra para cujo cumprimento fora enviado. Jesus não veio a esta terra simplesmente porque escolheu vir. Ele não tomou sobre si a responsabilidade de redimir o homem do pecado. Ele foi enviado, chamado e comissionado por Deus. Ele veio à terra porque escolheu ser obediente a seu Pai. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Hebreus, disse: "Por isso, santos irmãos, que compartilhais do chamado celestial, fixem seus pensamentos em Jesus, o apóstolo e sumo sacerdote a quem confessamos. Ele foi fiel àquele que o constituiu, da mesma forma que Moisés o era em toda a casa de Deus." Hebreus 3, versículos 1 e 2, adaptado. Jesus foi constituído apóstolo e sumo sacerdote. A palavra apóstolo significa alguém que é enviado. Deus enviou Jesus à terra como um apóstolo e sumo sacerdote. Jesus disse aos escribas e fariseus: "Eu venho de Deus e agora estou aqui. Não vim por mim mesmo, mas Ele me enviou." João 8, 42, adaptado. No Velho Testamento, depois de estabelecido o sacerdócio de Arão, era considerado uma ofensa que alguém não oficialmente consagrado como sacerdote oferecesse sacrifícios. Essa pessoa teria que ter um chamado específico de Deus. Não era apenas uma profissão que eles escolhiam seguir porque o pai era sacerdote ou porque eram da tribo de Levi. Todo sumo sacerdote tinha que ser chamado por Deus. Jesus não se elevou à posição de nosso grande sumo sacerdote. Ele não tomou a glória para si. Ele disse aos escribas e fariseus: "Se eu glorifico a mim mesmo, minha glória não tem sentido. Meu Pai, o qual vocês dizem ser o seu Deus, Ele me glorifica." João 8, 54, adaptado. Deus concedeu a ele esta honra. Desta forma, Cristo não glorificou a si mesmo para se tornar sacerdote, mas aquele que lhe disse: "Tu és meu filho, eu hoje te gerei." Hebreus 5:5. Jesus foi chamado por Deus para ser um sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus 5:10. Ele foi coroado com glória e honra pelo seu propósito de sofrer a morte, sendo o único sacrifício suficiente para redimir-nos de nossos pecados. Hebreus 2:9. Deus chamou Jesus, deu a ele uma missão divina para realizar e o enviou para esta terra. Pois o que a lei não podia fazer porque estava fraca na carne,
Deus, enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, condenou na carne. Romanos 8:3. Para este propósito, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. 1 João 3:8. Frase-chave: Jesus sabia que havia sido chamado e enviado à terra. Subtítulo: Jesus sabia que tinha sido chamado por Deus e que seria enviado ao mundo. Em um dos primeiros registros que temos sobre Jesus após o seu nascimento, nós o encontramos no templo, rodeado pelos doutores da lei. Mesmo muito jovem, com a idade de 12 anos, ele sabia quem ele era, sabia que havia sido chamado e sabia que tinha uma missão a realizar. Lucas 2, 46 ao 49. Você sabe como foi. Maria e José tinham ido a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando a festa terminou, eles se puseram a caminho de casa. Após um dia de viagem, descobriram que Jesus não estava com a caravana. Rapidamente, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Depois de 3 dias, eles o encontraram no templo, sentado entre os grandes mestres, escutando-os e fazendo perguntas. Ele disse: "Por que estavam me procurando? Não perceberam e não sabem que é necessário, como um dever, que eu esteja na casa de meu pai e ocupado com os assuntos de meu pai?" Jesus sabia que ele tinha sido enviado por Deus e havia nele um desejo irreprimível de estar na casa do Pai para aprender as Escrituras. Havia também um profundo senso de urgência dentro dele. Jesus sentia que seu tempo tinha chegado. Ele disse: "Preciso tratar dos assuntos de meu Pai." Naquele ponto da vida de Jesus, ele sabia que era o Filho de Deus. Sem dúvida que, ao ler as Escrituras que profetizavam sobre o Messias que viria, seu coração ardia, porque sabia que se tratava dele próprio. Ele sabia porque Deus o havia mandado a esta terra. Jesus estava pronto, mas seus pais não entendiam. Agora, observe uma outra estratégia vital de Jesus. Apesar de ser filho de Deus, ele se submeteu a seus pais e lhes era obediente. Mas eles não compreenderam o que ele estava dizendo. E ele foi com eles e vieram a Nazaré e era habitualmente obediente a eles. Lucas 2, versículos 50 e 51, adaptado. Subtítulo: Você também foi chamado, comissionado, enviado e ungido. Jesus foi chamado, comissionado, enviado a esta terra e ungido para completar o plano de Deus e propósito de Deus. No mês passado, conversamos sobre como Deus ungiu Jesus com o Espírito Santo e como Jesus enfrentou Satanás na plenitude do Espírito Santo. Como Jesus se levantou no templo e leu: "O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar o Evangelho aos pobres, curar os desalentados de coração, pregar libertação aos cativos, restaurar a vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos, pregar o ano aceitável do Senhor." Lucas 4, versículos 18 e 19. Como filho de Deus, você é também chamado, comissionado, enviado e ungido. Diga em voz alta: como filho de Deus, Deus me chamou. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 1,
versos de 9 a 11. Deus é um Deus de plano, de propósito, de desígnio e de objetividade. Nada acontece por acidente na vida. Deus tem o controle total e Ele planejou cada momento. Ele planejou a plenitude dos tempos e o clímax dos séculos. Deus designou um plano e um propósito especial dos tempos do fim para você. Veja o verso 22. Nele nós fomos feitos herança de Deus. Obtivemos uma herança porque fomos predestinados, escolhidos e apontados anteriormente. Adaptado. Você sabe qual é a maior vocação da sua vida? A maior vocação da sua vida não é ser médico, advogado, carpinteiro, secretário ou secretária, mãe, pai ou mesmo ministro da palavra. Sua grande vocação é ser um filho de Deus vivo. Não é uma profissão, é uma santa vocação. 2 Timóteo 1,9. É uma vocação soberana. Filipenses 3,14. É uma vocação celestial. Hebreus 3,1. Vocês são geração escolhida e sacerdócio santo. 1 Pedro 2,9. Diga em voz alta: sou parte do plano de Deus para os tempos do fim. É tempo de colheita. Jesus vem. Sou chamado, comissionado, enviado e ungido por Deus. Nesta grande colheita dos tempos do fim, Deus está chamando homens e mulheres dispostos a se levantarem na força de Deus e fazerem sua vontade aqui na terra. Como membro do exército vitorioso de Deus, há um chamado especial em sua vida para ir comigo às nações do mundo, para quebrar as cadeias de Satanás e levantar um exército para Deus. Jesus foi constituído como nosso grande sumo sacerdote e recebeu a missão real de oferecer sua vida em sacrifício. O único sacrifício suficiente para nos redimir das mãos de Satanás. Ele foi comissionado para destruir as obras do diabo. Como filho de Deus, chamado por Deus, você também recebeu uma missão real. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Mateus 16,15. Diga em voz alta: Deus me deu uma missão. Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo. Ele o consagrou. Ele não o enviou ao mundo sozinho. Deus estava nele. Jesus não avançava em seu próprio nome. Ele veio ao mundo e fez suas obras em nome de seu Pai. Deus o ungiu com dunamis, o poder para executar milagres, e também com exousia, a autoridade. Ele o enviou com uma missão, seu plano e propósito e o poder de realizá-los. Assim como Deus enviou seu Filho Jesus ao mundo, Jesus enviou você ao mundo. Jesus disse: assim como o Pai me enviou, também eu envio vocês. João capítulo 20, versículo 21. Ele não enviou você ao mundo sozinho e despreparado para enfrentar o inimigo. Ele habita em você. Ele está fazendo com que você conheça o mistério de sua vontade e seu plano dos tempos do fim, no qual ele deu a você uma missão, pela qual instruiu você para avançar em seu nome. E do mesmo modo que Deus ungiu Jesus com o Espírito Santo, ele ungiu você com a mesma unção e o mesmo Espírito para realizar esta missão.
Você pode perceber agora o poder que você tem ao enfrentar Satanás, sabendo que o Criador dos céus e da terra chamou você por seu Espírito, comissionou você, colocou seu Espírito em você e enviou você com seu poder e unção? Será que você pensa em fugir agora? Você consegue imaginar agora que você vai ter alguma queda por causa do peso que está carregando, sabendo que Deus está com você, que Jesus Cristo, o onipotente Filho de Deus, está em você e que Ele prometeu nunca deixar você nem o abandonar? Hebreus 13:5. Deus não planejou nenhuma derrota para você. Nem todos vocês veem e entendem esta revelação em sua plenitude agora, mas vocês irão ver e entender completamente. Deus está trazendo vocês até um novo lugar de maturidade nele. Subtítulo: Jesus enfrentou Satanás sabendo que já tinha recebido a vitória. Jesus enfrentou Satanás sabendo que já tinha recebido a vitória, porque ele tinha sido chamado, Deus o enviara. Jesus enfrentou a maior luta de todos os tempos nessa posição forte, na posição de saber que havia um chamado divino em sua vida, com um propósito. Jesus sabia que haveria luta, ele sabia que Satanás queria destruí-lo. Quando Jesus nasceu, Satanás tentou derrotá-lo, fazendo com que Herodes matasse toda criança do sexo masculino abaixo de 2 anos de idade, em Belém e nas fazendas vizinhas. No deserto, Satanás tentou pará-lo antes que ele iniciasse o seu ministério. Através dos escribas e fariseus, Satanás já havia tentado matá-lo várias vezes. Sabendo que sua hora tinha chegado, a hora de enfrentar Satanás, derrotá-lo e voltar para o Pai, Jesus reuniu seus discípulos para prepará-lo para o que haveria de acontecer. Naquela última noite com eles, Jesus lhes disse: "Não falarei mais com vocês, pois que o príncipe, gênio do mal, o governador deste mundo, está chegando e ele não tem nada comigo. Ele não tem poder sobre mim. Mas Satanás está chegando e eu faço como o Pai me ordenou, para que o mundo saiba e se convença que eu amo o Pai e que faço somente o que ele me instruiu que fizesse. Eu ajo de pleno acordo com suas ordens." João 14, versículos 30 e 31, adaptado. Jesus não fugiu, nem se escondeu. Ele não vacilou. Jesus conhecia o príncipe deste mundo, Satanás, que estava chegando. Ele sabia que Satanás iria fazer tudo para tentar destruir o plano de Deus para a redenção. Satanás enfrentou Jesus sob a forma dos escribas e fariseus, sob a forma da multidão irada, sob a forma dos soldados. Mas a batalha não estava nas mãos de Satanás. Satanás não estava no controle. Deus estava. Ao enfrentar Satanás, Jesus não correu e nem se escondeu. Não hesitou. Ele disse: "E agora meu coração está angustiado. E que direi? Pai, salva-me desta hora." Não, pois foi por esta mesma razão que eu vim, para esta hora. Pai amado, glorifica o teu nome. Agora é o tempo do julgamento deste mundo. Agora o príncipe deste mundo será expulso. João 12, versículos 29 ao 31. Jesus não ficou preocupado. Ele sabia o resultado da batalha.
Ele disse: o príncipe deste mundo, Satanás, será expulso. Observe que Jesus não disse que Satanás seria expulso no final dos tempos. Ele disse: agora. Jesus sabia que a batalha era sua. Deus o chamara para derrotar Satanás. Ele já havia recebido a vitória. Ele sabia que o Pai colocara tudo em suas mãos. João 13, versículos 3 e 4. Ele sabia que a luta estava chegando. Ele sabia que ele, como nosso sumo sacerdote, ofereceria a sua vida. Mas ele sabia também que quando ele morresse, Satanás seria expulso e que suas obras e seu poder sobre o homem seriam quebrados. Satanás foi derrotado no Calvário? Sim, Satanás continua atuando na terra hoje, mas ele foi derrotado para que não tenha mais poder sobre o mundo. E Satanás não tem mais poder sobre o povo chamado e escolhido por Deus. Nós temos a missão de assumir o domínio desta terra. O mundo pertence a nós. Subtítulo: Jesus enfrentou o inimigo em forte demonstração de poder. Jesus sabia tudo o que aconteceria com ele. Ele sabia que tudo que fora profetizado acerca dele se realizaria. Mateus 26:50. Sem dúvida que ele havia lido muitas vezes as profecias acerca de sua luta com Satanás. Ele sabia que seria desprezado e rejeitado. Ele sabia que não seria reconhecido como filho de Deus. Ele sabia que seria açoitado. Ele sabia que levaria os pecados do mundo. Ele sabia que morreria. Ele sabia que não seria derrotado. Ele sabia que ressuscitaria dos mortos em vitória e retornaria para o Pai. Ele sabia que seria exaltado e que receberia um nome sobre todo nome. Agora, vamos ao campo da batalha onde Jesus enfrentou Satanás. É tarde da noite ou bem cedo da manhã. Jesus está no jardim do Getsêmani, onde ele e seus discípulos foram orar. Enquanto eles estão orando, a quietude da noite é quebrada por vozes iradas de homens que se aproximam. As vozes aumentam cada vez mais. Judas está guiando os principais sacerdotes e fariseus que se aproximam rapidamente de Jesus e dos discípulos. As tochas e lâmpadas iluminam o céu. Imagine que você esteja junto com alguns dos discípulos. Jesus se levanta e calmamente se aproxima dos soldados armados. Ele os olha bem nos olhos e pergunta: a quem procuram? João 18, versículo 4, adaptado. Eles respondem: Jesus de Nazaré. Versículo 5. Jesus não corre, ele permanece ali, enfrentando o inimigo, sabendo que não está sozinho. Ele sabia que ele era o Filho de Deus e que o Deus Todo-Poderoso estava nele. Jesus permaneceu lá, enfrentando o inimigo, sabendo que ele não tinha tomado esta responsabilidade sobre si, que Deus o tinha constituído como nosso sumo sacerdote. Jesus permaneceu lá, sabendo que Deus o comissionara e o enviara. Jesus permaneceu ali, sabendo que era a vontade de Deus que ele enfrentasse sofrimentos, a dor, a morte na cruz. Sem vacilar, sem hesitar, Jesus bradou numa voz clara e forte: sou eu. Ele sabia quem ele era. Na essência, ele estava dizendo: sou eu, o Alfa e o Ômega. Sou eu, a palavra viva. Sou eu, o Criador dos céus e da terra. Sou eu,
o Messias prometido, sou eu. Ao som da sua voz, ocorreu uma demonstração do poder de Deus tão forte que aqueles que estavam lá para prendê-lo recuam e caem no chão. Foram tocados pelo poder das suas palavras. João 18:6. Pedro tomou de uma espada e cortou a orelha de um dos servos do sumo sacerdote. Jesus disse a ele: guarde a espada, pois todos os que tomam da espada morrerão pela espada. Você pensa que eu não posso chamar meu pai e que ele não colocaria à minha disposição imediatamente mais de 12 legiões de anjos? Mas como então se cumpririam as Escrituras que dizem que tudo deve acontecer deste modo? Tudo isso está acontecendo para que as palavras dos profetas sejam cumpridas. Então, todos os discípulos o deixaram e fugiram. Mateus 26, versículos 52 ao 54, adaptado. Pedro não entendeu. Jesus não precisava que ninguém o defendesse. Não era uma batalha entre carne e sangue. Era uma luta entre os poderes de Deus e Satanás. E somente a total obediência de Cristo ao chamado de Deus poderia derrotar Satanás. Subtítulo: Jesus não enfrentou o inimigo sozinho. Aquela não era uma hora de derrota. Satanás não estava no controle. Os escribas e fariseus que vieram prender Jesus não estavam no controle. Jesus, o todo-poderoso Filho de Deus, estava no controle. As circunstâncias exteriores eram negativas. Os homens que Jesus havia amado mais do que sua própria vida, homens que haviam andado a seu lado dia após dia, que lhe assistiram operar milagres após milagre, esses homens o deixaram. Ele sabia que seria julgado, açoitado e crucificado. Toda a circunstância exterior indicava que era hora de derrota. Mas não era. Aquele era um grande dia de vitória para toda a humanidade. Jesus foi comissionado por Deus para destruir as obras do diabo e dar liberdade aos homens. Jesus sabia o preço. Ele conhecia o seu chamado. Ele tinha sido constituído como nosso grande sumo sacerdote. Ele sabia que, através da sua vida de obediência, morte e ressurreição, o poder de Satanás seria quebrado. O pecado, a doença, a morte não mais reinariam. Os homens seriam libertos. Muitos filhos nasceriam na família de Deus. Jesus não passou por esta grande luta com Satanás sozinho. Os discípulos o haviam deixado no jardim. Porém, ele não passou estas últimas horas de dor e agonia sozinho. Ele não esteve na cruz sozinho. Em seu caminho para Jerusalém, Jesus tinha relatado a seus discípulos exatamente o que aconteceria, que ele seria levado, ridicularizado, açoitado. Ele lhes disse que seria crucificado e que no terceiro dia ressuscitaria dos mortos. Mateus 20, versículos 18 e 19. Então, durante o último dia juntos, Jesus lhes disse que eles haveriam de abandoná-lo. Ele disse: eis que a hora vem, sim, já chegou, quando vocês se dispersarão, cada um para a sua casa, e me deixarão sozinho. Contudo, não sozinho, porque o Pai está comigo. João 16, 32. Jesus disse: não estou sozinho, o Pai está comigo.
Ele sabia que o Pai estava nele e que quando ele enfrentasse cruéis zombarias e humilhações, a dor, os açoites, que seu Pai estaria com ele. Apenas por um momento, pareceria que Deus o havia deixado sozinho. E naquele momento difícil da vida de Jesus, um momento de sofrimento intenso e desespero, ele bradou: Meu Deus, por que me desamparaste? Marcos 15, 14. Mas Deus realmente o abandonou? Foi para este exato propósito que Deus enviou Jesus ao mundo, para se tornar em pecado por nós. Jesus estava cumprindo a vontade de Deus. E ali, na cruz, ele estava se oferecendo de boa vontade como o Cordeiro imaculado de Deus, como sacrifício pelos nossos pecados. Ele estava realizando a obra que Deus o comissionara para fazer. Contudo, ao Senhor agradou moê-lo, expondo a dor. Isaías 53:10. Quando morreu, Jesus sabia que o Pai não o deixaria sozinho. Ele disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Lucas 23:46. Jesus sabia que, no terceiro dia, Deus o ressuscitaria dos mortos. Ele sabia que voltaria para o Pai em vitória. Frase-chave: o único poder que Satanás tem sobre mim é aquele que eu permito que ele tenha. Subtítulo: Jesus realizou sua obra. Satanás foi expulso. Satanás não tirou a vida de Jesus. Os escribas e fariseus não tiraram sua vida. Ninguém tirou a vida de seu corpo. Não havia poder que pudesse fazê-lo. Sua vida não foi tirada, mas ele a ofereceu de boa vontade. Quando Jesus viu que todas as Escrituras tinham se cumprido e que seu trabalho estava terminado, ele devolveu o seu espírito ao Pai. Depois disso, sabendo Jesus que tudo estava consumado para que a Escritura se cumprisse, disse: Tenho sede. Consumado está. João 19, versículos 28 ao 30. Ele então inclinou a cabeça e entregou o Espírito. João 19, 30. Jesus disse: estar consumado. Na essência, ele estava dizendo: fui enviado à terra com uma missão a cumprir. Ela está realizada. Vim para cumprir o plano e o propósito de Deus para redimir o homem do pecado. Estar consumado. Vim para destruir as obras do diabo, libertar os homens do pecado, da doença e da morte. Tudo está consumado. Vim para derrotar Satanás e lançá-lo fora, para quebrar suas cadeias sobre o povo de Deus, para dar a este povo novamente o domínio nesta terra. Tudo está consumado. Satanás está derrotado. Subtítulo: vença Satanás sabendo que Deus chamou e comissionou você. Deus não planejou que você seja derrotado. Você está enfrentando um inimigo que já está derrotado. O único poder que ele tem sobre você é aquele que você permite que ele tenha. Jesus disse: estar consumado. Satanás está derrotado.
Ele não tem poder sobre a sua vida. Você precisa vencer Satanás e enfrentar as circunstâncias da vida, sabendo que Deus chamou você para ser seu filho, sabendo que Cristo enviou você a este mundo da mesma forma que Deus enviou Cristo ao mundo, sabendo que Cristo deu uma missão a você, sabendo que Deus ungiu você com o mesmo Espírito com que Ele ungiu Jesus, sabendo que você já recebeu a vitória, sabendo que você não está enfrentando o inimigo sozinho. Por um momento, pense nas circunstâncias que você tem enfrentado em sua vida. Você está sendo tentado? Está doente? Está enfrentando problemas na família que parecem impossíveis de serem solucionados? Está lutando com problemas financeiros pesados? Você pode enfrentar essas circunstâncias numa demonstração do poder de Deus. Apesar das situações em que você está agora, você não está derrotado. Mas, irmão Cerulo, você não sabe o que estou passando. Pense nas circunstâncias que ele enfrentou. Ele não fugiu, não vacilou. Ele disse: sou eu, e seus inimigos foram ao chão. Mas Jesus era o Todo-Poderoso Filho de Deus. Ele foi vitorioso porque era o Filho de Deus. Jesus derrotou Satanás. Deus chamou você. Ele gerou você pelo seu Espírito. Ele fez de você um filho seu. Você não deve vacilar. Você não deve tentar fugir ou se esconder das circunstâncias. Você não deve se lamentar e reclamar que você está sendo muito maltratado. Você não deve se tornar amargo e começar a perguntar por que Deus permitiu essas circunstâncias. Você precisa agir como filho de Deus. Enfrente as situações de cabeça erguida. Da mesma forma que Deus não deixou Jesus sozinho no enfrentar o inimigo, Cristo não deixou você sozinho. Ele está falando com você agora mesmo. Eu jamais deixarei ou abandonarei você. Eu estou com você até o fim. Não tema, eu estou com você. Eu que criei todas as coisas, não há nada difícil demais para mim. Eu dei a você a missão de ir pelo mundo como minha testemunha, para provar ao mundo que Deus me enviou e que Ele ama você como me amou. Estou com você agora. Levante-se no poder que eu dei a você. Avance e eu operarei minhas obras através de você. Esta é a hora que eu escolhi para me revelar a você. Não duvide, nem tenha medo. Olhe para mim. Não olhe para aqueles que estão ao seu redor ou que são fracos. Olhe para mim. Eu sou a sua força. Eu sou a sua vitória. Eu estou com você. Olhe para mim. Ouça a palavra do Senhor e humilhe-se diante dele agora. Ajoelhe-se e comece a agradecer e a louvá-lo por quem ele é e pelo que ele fez de você. Ele lhe dará a segurança necessária para enfrentar as circunstâncias em sua vida e vencer o inimigo que já está derrotado. Frase-chave: não devo fugir ou me esconder. Eu preciso enfrentar Satanás sabendo que Deus me chamou e me comissionou. Ação. Semana 3. Jesus derrotou Satanás sabendo que tinha sido chamado e enviado por Deus. Primeiro,
Nesta semana, sua conquista espiritual é enfrentar as circunstâncias, sabendo que o Criador dos céus e da terra chamou você por seu Espírito Santo, comissionou você, colocou o seu Espírito em você e enviou você com seu poder e unção. 2. Quando você estiver no calor da batalha, quando as circunstâncias forem todas negativas e parece que você está sozinho, pense em Jesus, o apóstolo e sumo sacerdote de nossa fé. Lembre-se de que ele não fugiu, nem vacilou, porque sabia que Deus o enviara e que Deus, o Pai, estava nele. Lembre-se de que Jesus derrotou Satanás. Nestas batalhas, você não está sozinho. A plenitude da Trindade habita em você. Existe uma vida em você que não pode ser derrotada. Deus não planejou nenhuma derrota para você. 3. Escreva no seu caderno as batalhas que você está enfrentando esta semana. No final da semana, marque se você enfrentou ou não estas batalhas. Glórias a Deus. Aleluia. Amém.